Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Lucas Tadioto. Esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse domingão, dia 6 de abril de 2025, beleza? Temos aí vários jogos interessantes aí na Premier League, na Série A italiana, na La Liga espanhola e também no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí das principais competições aí da Europa e também do Brasileirão. Rodada aí, a gente tem a segunda rodada aí, né? Sendo completada nesse domingão. Então eu vou falar um pouco sobre esses jogos aí para a gente escolher quais as melhores oportunidades para operar nas partidas aí de domingo, beleza? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui, dar aquele like para ajudar aí, dar aquela moral no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que chegar conteúdo novo aí para você, beleza? Vamos lá, começando falando desse jogo aqui, ó. Brentford e Chelsea, jogo pela Premier League. A gente tem aqui na classificação o Chelsea na quarta colocação e o Brentford em 12º. Tem que ter cuidado porque a gente está vendo aí alguns times que estavam na briga aqui, né, tendo bastante dificuldade, né? O Bournemouth perdeu, né, empatou aliás hoje, o Brighton perdeu hoje, então equipes que estavam aqui brigando na parte de cima da tabela, a gente está vendo aqui que estão performando mal, né, que estão indo mal aqui nos últimos jogos. Então a chance aí do Chelsea também melhorar a sua condição na tabela, né? O Forest está na terceira colocação, o primeiro time logo acima do Chelsea está com 57 pontos, perdeu hoje também, né? Então o Chelsea vencendo consegue encurtar essa distância. O time do Brentford é uma equipe que, quando joga dentro de casa, tende a fazer partidas um pouco melhores, né? Se a gente pegar aqui o Brentford e olhar, vamos ver aqui os últimos jogos do Brentford em casa. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Temos que ir no confronto. No confronto em casa, vejam que o Brentford estaria um pouco mais acima na tabela, ocupando a 8ª colocação, né? Subiria ali pelo menos umas 4 ou 5 posições aí, se a gente considerasse só os jogos do Brentford em casa, mas também faz tempo que o time não vence dentro de casa, né? Tem empates e derrotas aqui acumulados aí nas últimas partidas jogando como mandante. Já o Chelsea, pegar o Chelsea aqui como visitante, o Chelsea também não vence há bastante tempo como visitante, ó. Tem nas últimas 5 partidas como visitante um empate e 4 derrotas, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração também que a equipe do Chelsea é tecnicamente um pouco superior à equipe do Brentford, né? Jogadores importantes aqui como Cole Palmer, Nicholas Jackson estão retornando à titularidade da equipe, né? A diferença aqui, o Mudryk está fora, então vai o Sancho pela ponta esquerda aqui do Chelsea. É uma modificação interessante, um jogo para a gente trabalhar a correção de preço do time da casa, trabalhando aqui então lei ao Brentford, beleza? Essa é a minha sugestão para vocês nesse jogo, ok? Depois, falando ainda na Premier League, a gente tem às 10 horas também Fulham e Liverpool. Liverpool na liderança do campeonato. Tivemos aqui recentemente aí o Arsenal empatando o seu jogo, né? Se a gente pegar, vamos abrir o jogo aqui para dar uma olhada mais uma vez na tabela. O Arsenal empatou aqui na sua última partida contra o Everton, adversário, o arquirrival do Liverpool aí, né? Acabou ajudando o Liverpool aí com esse empate, tirando alguns pontos aqui do Arsenal, que seguia na caça do Liverpool aí. Agora, se o Liverpool vencer, pode abrir uma diferença ainda maior aqui, né? Uma diferença que já é de 11 pontos, né? Então, se o Liverpool vencer amanhã o jogo contra o Fulham, o Liverpool pode abrir 14 pontos aí de diferença para o segundo colocado. Vai ficando praticamente impossível de ser alcançado se fizer essa pontuação. Então é muito importante aqui para o time do Arne Slot vencer esse jogo contra o Fulham.
Acredito que é bem viável isso acontecer, tá? Gosto bastante desse preço aqui para trabalhar alguma coisa a favor do time do Liverpool, mas aí precisamos daquele Liverpool assim com muita vontade, com muita determinação, querendo muito vencer esse jogo, tá? Colocando o time do Fulham para trás, tendo volume ofensivo, tendo finalizações a gol, aí eu acho interessante um back ao Liverpool aqui nesse cenário, ok? Não tem desfalques muito importantes aqui, acho que o mais importante deles é o Alexander-Arnold, que vinha fazendo uma boa temporada aqui até se machucar, né? Do lado do Fulham a gente também tem desfalques por lesões aqui, mas nada assim que mexa tanto na estrutura tática da equipe, né? O time do Fulham vai jogar com seu mesmo 4-2-3-1 aqui, um esquema que vem sendo utilizado desde o início da temporada. Pode ser que surpreenda o Liverpool aí de alguma maneira, complique a vida do Liverpool nesse jogo, mas o que a gente tem visto nas últimas rodadas aí, principalmente, é um time do Liverpool muito focado em conseguir antecipar o máximo possível essa vitória na Premier League, né? Então, eu imagino aí que teremos um jogo onde o Liverpool vai oferecer uma partida com uma leitura de jogo muito interessante aqui para estarmos back a eles, ok? Voltando aqui então aos jogos deste domingo na Premier League, temos também às 10 horas Tottenham e Southampton. O Tottenham a 1,40 dentro de casa contra o Southampton, se não me engano, é o lanterna da competição. Vamos confirmar aqui. Exatamente, tem apenas 10 pontos aqui o Southampton e o Tottenham está na 16ª colocação com 34 pontos. O Tottenham está longe de fazer um campeonato interessante aqui. A gente costumava ver esse time aqui disputando vaga de Champions League, de Champions League aqui na parte de cima da tabela. E o que a gente está vendo nesse ano aqui é justamente o time do Tottenham com bastante dificuldade. Destaque aqui para a lesão do Richarlison também, que estava fazendo um campeonato interessante e depois de se machucar também mostrou aí ser uma ausência muito importante na equipe do Tottenham, né? Não tem muito o que falar sobre o Southampton, é uma equipe que principalmente quando joga fora de casa, tenta fazer um sistema mais defensivo aqui, resiste por pouco tempo, né? Geralmente os adversários marcam gol cedo no Southampton, então vale a pena a gente ficar de olho. Podemos ter aqui um back favorito aqui no Tottenham, mas é o tipo de jogo que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando o time tá nessa irregularidade aí, é muito difícil a gente encontrar o padrão que a gente gostaria para poder trabalhar. Tá? Se o time não vem dando padrão nos últimos 4, 5, 6 jogos, é muito difícil que nesse jogo especificamente, mesmo sendo contra o Lanterna, ele vá dar um padrão muito absurdo assim, para você trabalhar uma odd de 1,40, tá? Então quem for trabalhar esse jogo, fica esperto, tem outros jogos bons aqui no mesmo horário. Se você tem dificuldade em focar em vários jogos ao mesmo tempo, deixa esse de lado e trabalhe no que interessa. Falando em jogo que interessa, vamos para o clássico de Manchester, talvez o maior derby da Inglaterra aqui, pelo menos é o que atrai mais atenção, né? Mesmo a gente tendo equipes em momentos bem diferentes aqui, né? O City brigando lá por uma vaga de Champions League ainda ponto a ponto ali contra o Chelsea, contra o Aston Villa, né? O Aston Villa que venceu também já nessa rodada aqui, tá com 51, o City com 51, Chelsea com 52, então daqui a pouco, se o Chelsea vacilar, pode ser ultrapassado pelo Manchester City aqui também nessa rodada, né? Pelo Newcastle, que tem 2 jogos aqui em atraso, né? O Newcastle foi campeão da Copa da Inglaterra, tá com uma rodada de diferença aqui dos outros times, então o Newcastle tem 2 jogos para jogar, ou seja, tem 6 pontos ainda em disputa aqui, que pode colocar o time lá na zona de classificação para a Champions também. Mas o Manchester United está aqui na 13ª colocação, não tem muito mais o que almejar no campeonato a essa altura. A gente tem aqui muito mais um jogo que vale pela rivalidade, né, das duas equipes aqui, um confronto histórico, e o Manchester United joga em casa, isso também faz bastante diferença. É bem provável que a gente tenha aqui um time bem empenhado em tentar fazer um jogo equilibrado contra a equipe do Manchester City, o que, se a gente pegar
o histórico dos últimos confrontos não foi tão equilibrado assim, né? As duas equipes, o Manchester City teve uma superioridade nos anos recentes aí contra o Manchester United, mesmo jogando na casa do United. Então aqui a gente tem muito mais uma questão de rivalidade aqui em jogo do que necessariamente disputa por pontuação na tabela, né? Se o Manchester City perder esse jogo aqui vai fazer diferença para sua busca aí por uma vaga na Champions League. Para o Manchester United não faz diferença, então o time joga, digamos assim, com menos responsabilidade nesse jogo, né? É o grande jogo que a gente tem na Premier League nessa rodada, na minha visão, um jogo onde a gente pode trabalhar lei ao Manchester United, seria a minha sugestão para essa partida, tá? Levando em consideração o estilo de jogo das duas equipes, né? O estilo de jogo no Manchester City costuma se sobrepor ao adversário, mesmo sendo um clássico de rivalidade local. A gente tem o Manchester City com uma característica bem definida aí de tentar propor o jogo, de tentar colocar o adversário para trás, e a gente deve ver isso nessa partida, tá? Então a minha dica para esse jogo é lei Manchester United. Depois temos aqui, vamos falar da Itália. Vamos pular o jogo do Lecce contra o Venezia, vamos pular o Empoli contra o Cagliari, o Torino contra o Verona também não interessa. Os dois jogos que eu pretendo prestar mais atenção aqui é Atalanta e Lazio, esse jogo aqui sim. A Atalanta vacilou aí nas últimas rodadas, perdeu 2 partidas aí, já caiu um pouco na tabela, já, digamos assim, saiu um pouco da disputa pelo título ali, né? Tava colada até pouco tempo atrás ali em Napoli e Inter, perdendo esses pontos aí. A Atalanta cai um pouco na pontuação da tabela e dá para dizer que fica difícil retomar a partir daqui, porque a gente já está numa reta final de campeonato, né? A Inter vacilou nessa rodada, empatou o jogo aqui contra o Parma em 2-2, estava vencendo de 2-0, tomou um empate 2-2, poderia inclusive ter tomado a virada, o Parma teve chance de virar o jogo, acabou não conseguindo virar, mas o empate já deixa a Inter no alvo aqui do Napoli para essa rodada. O Napoli joga na segunda-feira, se não me engano. E a Atalanta, que joga contra a Lazio, aqui a Lazio está na 8ª colocação, ainda tem boas chances aqui de chegar também nessa zona de classificação aqui com 52, sendo que o quarto colocado, o Bolonha, tem 56, então vai ter uma briga boa aqui entre Roma, Fiorentina, Lazio, Juventus e Bolonha aqui por essas vagas aqui de competições europeias, beleza? Então vai ser um jogo muito bom. Eu acredito ainda no potencial ofensivo da Atalanta. Eu acho que é um time muito bem treinado, muito bem encaixado ofensivamente, que tem boas valências individuais aqui. O time da Lazio é um time que também tem um potencial ofensivo muito interessante, tá? Mas na minha visão aqui, a Atalanta leva um pouco de vantagem pelo fator local, pelo estilo de jogo, né? Tem jogadores de lado de campo que apoiam muito, tem uma bola parada muito forte, então são quesitos aqui que me fazem acreditar que essa odd aqui é interessante para pegar um back Atalanta, se a gente vê o time tendo esse volume de jogo, tendo esse controle de jogo aí que a gente sempre busca na leitura para poder pegar essas posições aqui a favor do time da casa, tá? Depois Roma e Juventus, aqui um confronto também muito tradicional no futebol italiano, onde a gente tem aqui a equipe da Roma, vamos pegar aqui a classificação, como eu falei para vocês aqui, ó, a Roma na 7ª colocação com 52, a Juventus na 5ª colocação com 55, a Juventus também tinha até pouco tempo atrás a possibilidade de estar brigando lá em cima pelo título do campeonato, deu uma vacilada ali, perdeu alguns jogos em sequência e acabou caindo na tabela também. Vai disputar a vaga numa competição aqui de Champions League, de Europa League, provavelmente, e a Roma quer muito ingressar nesse pelotão aqui. Se conseguir vencer, vai a 55 também. Aí, dependendo de resultados aqui das outras equipes, a Roma pode ingressar nesse pelotão aqui, né? Empurrar para baixo a Fiorentina, enfim, Fiorentina que empatou hoje também, né? Empatou ontem, aliás, se não me engano, contra o Milan, né? Então a gente teve aqui tem a Roma com possibilidade de subir na tabela caso vença
o time da Juventus. É um jogo sempre muito complicado, né? O time da Juventus aqui vai tentar fazer alguma coisa diferente do que vinha fazendo. É bem provável que a gente tenha aqui um time com alguma mexida em relação ao que a gente vinha vendo, né? Tem bons jogadores, tem jogadores de qualidade, principalmente no setor ofensivo. Locatelli é um excelente jogador. O Kopp Meiners, que estava na Atalanta, foi comprado pela Juventus. E o Vlahovic, que está, se não me engano, na sua 4ª temporada na Juventus já. E é um dos principais jogadores ofensivos da equipe aí. Então, se você trabalha Panther, vale muito a pena buscar finalizações a gol ou jogador para marcar aqui nesses 3 jogadores, tá? Acho que é bem interessante olhar os números aí para ver se as odds estão interessantes para pegar esses jogadores para pelo menos finalizar uma vez cada um a gol, tá? O time da Roma é um time que joga por padrão um futebol um pouco mais defensivo mesmo dentro de casa, um time mais reativo, tá? E por aí a gente pode encontrar um caminho para buscar valor nesse tipo de confronto aqui, tá? Confrontos diretos, onde os dois times têm interesse ainda em pontuação na tabela, onde tem uma briga direta entre eles ali, né? Um confronto que vale 6 pontos, basicamente. Então esse é o tipo de jogo que, se você tendo um monte de jogos aí para poder escolha sempre trabalhar nesses jogos assim que você leva mais vantagem aí para poder encontrar uma leitura mais nítida para trabalhar, tá? Na Espanha temos aqui Las Palmas contra a Real Sociedad. Vamos ver aqui como é que tá Não, esse jogo aqui não interessa. Temos o Real Sociedad na 10ª colocação, Las Palmas 19º. Sevilha e Atlético de Madrid aqui sim. Aqui temos um jogo bom para a gente poder analisar. O Atlético de Madrid 3º colocado, Sevilha 12º. O Atlético de Madrid, quando joga fora de casa, tem um jogo potencialmente reativo, tá? A gente falava muito já que o Atlético de Madrid mudou o seu estilo de jogo. Hoje não é aquele time retrancado que a gente viu em outras temporadas, um time que jogava por uma bola. O Atlético de Madrid é um time que sai muito para o jogo, que tenta propor. Se o adversário demonstra alguma fragilidade, o Atlético de Madrid é aquele time que força o erro do adversário para conseguir oportunidade de gol. Então, dentro desse contexto aqui, a gente pode buscar trabalhar a lei ao time da casa, tá? Então, é interessante a gente começar a olhar por esse viés aí, podendo explorar alguma situação aqui de fragilidade do time do Sevilha. O Atlético de Madrid vai com o time mais completo possível aqui, né? Tem o Ángel Correa, que está suspenso, e o Jiménez, que está suspenso também, né, por cartões. São 2 desfalques importantes. Fora isso, o time vai completo aqui para tentar buscar ainda aí melhorar a sua condição na tabela. Não tem mais como alcançar aqui os times da frente, né? Embora esteja a 10 pontos do Barcelona e aqui a 6 pontos do Real Madrid, essa briga pelo título já vai ficar entre os dois de cima da tabela. Acho que o Atlético de Madrid tem muito mais que se preocupar com os adversários que estão logo atrás, né? E tentar somar mais pontos aqui para melhorar a sua condição na tabela, aqui garantir de uma vez a sua vaga numa Champions League, tá? Então, Lei Sevilha é o que eu recomendo para vocês nesse jogo. Depois a gente tem aqui Vila Real contra o Atlético de Bilbao. Esse jogo aqui também é um jogo bacana para a gente olhar, porque o Bilbao está ali também na faixa de cima da tabela, 4º colocado contra o 6º colocado. É exatamente aquilo que eu falei para vocês antes. É um jogo aí de equipes que tem até tem uma diferença grande de 6 pontos aqui, mas é uma briga direta, porque se o Vila Real vence e encurta essa diferença para 3, ele já passaria o Betis aqui, que empatou nessa rodada, né? Empatou contra o Barcelona. Então o Vila Real, se vencer o Atlético de Bilbao aqui, passa à frente. O Vila Real vai jogar dentro da sua casa, então tem todo um contexto aí que coloca um leve favoritismo para o lado da equipe da casa, sabendo do fator local, sabendo que o time precisa somar esses pontos dentro de casa e vai provavelmente tentar tomar as ações no jogo. Se a gente pegar aqui apenas o histórico de visitante, vocês vão ver que o Atlético de Bilbao não é um visitante tão ruim, né? Ele se manteria no G5 do campeonato, mesmo contando só os jogos como visitante.
como mandante, o Vila Real não é um bom mandante, não é um mandante que tem um histórico de vencer sempre as partidas no seu estádio. Aqui eu acho que é um jogo interessante para a gente trabalhar mercado de over goals, tá? A linha de gols está em 2,5 aqui, está em 1,95, então vale a pena ficar de olho no mercado de over goals para explorar o 2,5 nesse jogo aqui, que é a minha linha preferencial, ok? Na Alemanha, apenas 2 joguinhos aqui. Temos o São Paulo contra o Mönchengladbach. Vamos ver como é que está a posição na tabela aqui das duas equipes. O Gladbach está lá em 6º colocado, o São Paulo está lá em 15º. Tem risco de ingressar na zona de rebaixamento o São Paulo aqui, porque o Heidenheim venceu. Aliás, o Heidenheim perdeu, né? Perdeu o último jogo para o Bayer Leverkusen, com gol no finalzinho, exatamente. Então o São Paulo precisa vencer aqui para se distanciar da zona de rebaixamento, e o Gladbach precisa vencer para tentar ingressar, para tentar se manter aqui nessa região de zona de competições europeias aqui. Se vencer, vai a 46, vai encostar no mais ali, né? Vai disputar, não vai passar do mais pelo saldo, né? Mas vai encostar ali no G4 do campeonato, fica numa situação bem interessante caso vença seu jogo aqui. Também para mim um jogo para gols, tá, pessoal? Eu não cravaria um match odds aqui nesse jogo, embora o São Paulo tenha ali seu favoritismo para jogar dentro da sua casa, mas over 2,5 a 1,80 para mim é uma odd interessante para você ficar de olho nesse over goals aqui nesse jogo, ok? Temos em Portugal o clássico entre Porto e Benfica. O Benfica disputa a liderança contra o Sporting, os dois com 65 pontos. Porto está mais distante, está 9 pontos atrás, mas vencendo o Benfica pode segurar o adversário aqui, né? E impedir aí que ele siga na caça do Sporting aí, que está na liderança do campeonato por critério, está com a mesma pontuação, né? Então aqui pode ser um jogo muito bom da gente trabalhar. Um jogo que tem características assim de muita paridade técnica e tática também das duas equipes. É um jogo extremamente estudado. Quando a gente fala de um confronto entre equipes grandes de Portugal, vai ter um equilíbrio muito grande, inclusive de fator local, enfim. Para mim, que o Porto poderia até ser um pouco mais favorito aqui. Trabalhar match odds nesse tipo de jogo eu deixo extremamente para você trabalhar ao vivo, tá? Eu não gosto de sugerir nada pré-live aqui no match odds desses jogos aqui, justamente porque são duas equipes muito, muito parelhas e que vai ser muito difícil você encontrar uma janela de leitura clara aqui que dure muito tempo dentro desses jogos, beleza? Bom, falamos de todos esses jogos da Europa, vamos falar agora então do futebol brasileiro, tá? Brasileirão Série A, começando às 16 horas com Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro perdeu para o Grêmio na estreia do campeonato, mas não jogou mal, tá? Perdeu muita chance de gol o Atlético na estreia. Eu estava no estádio, vi esse jogo ao vivo no estádio, e a impressão que deu é que o Atlético Mineiro tinha muito mais poder de fogo do que o Grêmio, inclusive, que os gols que o Grêmio conseguiu fazer foram gols assim muito mais em falhas do time do Atlético Mineiro do que na própria construção de jogo do Grêmio. Então o Atlético é um time que tem como dar muito mais resultado pelo futebol que está jogando, né? E tem como render mais também com o time que tem na mão. A gente viu o time não indo... O time, aliás, vencendo o Campeonato Mineiro com uma certa tranquilidade, né, com uma certa segurança, e agora aqui no Campeonato Brasileiro a gente pode ver o Atlético crescendo muito. Para mim é um dos candidatos ainda ao título brasileiro. O time do Atlético precisa melhorar algumas coisas, mas fazendo sua estreia dentro de casa, com o apoio da torcida, jogando contra o time do São Paulo. Se a gente pegar o São Paulo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. O São Paulo perdeu a primeira partida, né? Aliás, empatou a primeira partida, né, contra o Sport Recife dentro de casa, né? Então é um resultado que a gente pode considerar que
que não é um bom resultado, né? Empatar com o Sport dentro de casa, o Sport que provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela. É um jogo onde o São Paulo poderia tranquilamente ter conseguido somar 3 pontos e agora vai ter que fazer um jogo diferente aí fora de casa para tentar somar pontos, né? Eu acredito muito no futebol brasileiro aqui, que a gente deve levar mais em consideração ainda um fator local e algumas questões como viagem, como deslocamento, o fato de ter daqui a pouco jogos de Libertadores importantes no meio de semana que o time vai usar força máxima contra um time fora de casa, como aconteceu aqui com essas equipes também, né? Se não me engano, os dois jogaram fora de casa, o Atlético pela Sul-Americana e o São Paulo pela Libertadores, né? São Paulo foi para a Argentina e o Atlético Mineiro foi para a Bolívia, se não me engano. Enfim, 2 viagens longas aí com o time titular, então é difícil. Não acredito que os times vão jogar no mesmo ritmo, né? Vai dar uma baixada no ritmo, mas são 2 equipes aqui tecnicamente que têm um bom potencial. Eu trabalharia aqui um lei ao São Paulo, tá, nesse jogo. Para mim, essa é a melhor opção de entrada para essa partida. Depois a gente tem Fluminense e Bragantino, né? Bragantino empatou a primeira partida em casa contra o Ceará e o Fluminense venceu, né? Não, o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu a primeira por 2-0 contra o Fortaleza, fora de casa. Vai ter que fazer uma partida de recuperação para poder somar seus primeiros pontos no campeonato Fluminense. É uma ideia de jogo muito parecida com o que a gente tem lá com o Atlético e São Paulo, né? O Fluminense também perdeu, mas a gente vê pelo nível de produtividade aí do time que coisas melhores podem acontecer com essa equipe, né? Anunciou aí a contratação do Renato Portaluppi como treinador, vai dar um gás novo no time, com certeza uma remotivação da equipe, uma reorganização da equipe, fazendo com que o elenco volte a ter mais motivação para jogar. Isso faz muita diferença, né? Então eu acho que já para essa estreia a gente vai ver o Fluminense um pouco diferente já, com a postura um pouco diferente dentro de campo, mais aguerrido, mais interessado no jogo, né? Então podemos trabalhar aqui também um lei ao Bragantino, que não foi bem na sua estreia contra o Ceará, mesmo jogando dentro de casa, acabou empatando um jogo que era um jogo difícil, né? Mas poderia ter perdido, até conseguiu recuperar e fazer e construir o empate no segundo tempo, mas o time do Bragantino não é um time assim exatamente qualificado para brigar num G4, G6 de Campeonato Brasileiro, tá? Acredito que o Bragantino vai ser uma equipe aí para brigar no meio de tabela para baixo, tá? Então, Lei Bragantino aqui, minha sugestão para esse jogo. Depois a gente tem aqui Internacional e Cruzeiro. O Internacional jogando em casa tem um potencial muito bom. Também é uma das equipes que eu imagino aí brigando no G4 do campeonato. Tem uma solidez defensiva interessante. Tem alguns jogadores aí no Internacional se afirmando em posições que até então, no início do ano, o Inter tinha dificuldade, né? Quarto zagueiro, lateral direito, enfim, algumas posições aí onde parecia que o Inter ia ter dificuldades ao longo do ano e alguns jogadores foram se afirmando aí. Isso é graças a um sistema tático bem montado, um time bem treinado, vai fazendo com que as individualidades comecem a aparecer melhor também, né? Tem alguns jogadores aí que a gente pode considerar de elite no futebol brasileiro ainda, né? Como o caso do Valência, que deve ser titular no time do Inter, né? O Alan Patrick também joga muito. Então tem jogadores aí de boa qualidade no time do Inter, jogando dentro de casa. Não vai ter vida fácil contra o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro montado com 2 linhas de 4 se defendendo aqui. É um jogo onde eu não trabalharia mercado de gols aqui. Eu iria com muito cuidado para trabalhar qualquer linha de gols aqui mais esticada nesse jogo. Mas eu acredito que a gente pode, a exemplo de outros jogos que eu falei aqui, também trabalhar a lei ao visitante, tá? Basicamente é a entrada mais segura que a gente consegue fazer pré-live ou imaginar um cenário pré-live, alguma coisa assim, é trabalhar posicionado contra o time visitante na maioria dos jogos do campeonato,
onde a gente tem um time da casa que tem uma certa consistência e tem um favoritismo não só pelo fator local, mas pela qualidade técnica demonstrada até aqui na temporada, tá? Mirassol e Fortaleza, aqui já é um pouco diferente, tá? Aqui eu já não sugeriria vocês a trabalhar lei ao visitante, porque o Fortaleza é uma equipe que, embora tenha aí alguns tropeços, né? Embora tenha perdido um jogo agora pela Libertadores para o Racing, onde o time argentino aplicou um baile no Fortaleza, mas pelo Brasileirão o time estreou com vitória, né? Jogando dentro da sua casa, o Mirassol estreou com derrota, e o time do Fortaleza é um time bem montado, é um time bem organizado, só que assim, talvez precise reformular algumas coisas, reorganizar algumas coisas para conseguir continuar evoluindo, né? Senão o time bate num teto ali e não passa daquela evolução ali, né? Contra o Mirassol tem uma boa oportunidade aqui para fazer um bom jogo fora de casa. O time do Mirassol não é o bicho. Aqui eu trabalharia contra a equipe da casa, uma correção de preço aqui, imaginando o Fortaleza mais pegador fora de casa, um time que adianta as linhas de marcação aí e tenta buscar pelo erro do adversário para construir chances de gols, certo? Depois a gente tem Sport Recife e Palmeiras. O Palmeiras não começou bem aqui o campeonato, né? Empatou a primeira partida em casa com o Botafogo. De certa maneira, aqui é um jogo onde a gente pode considerar que são duas equipes que vão brigar na ponta de cima da tabela, então é um confronto onde um rouba a ponto do outro, né? Palmeiras e Botafogo empatando em São Paulo ou no Rio de Janeiro seriam resultados completamente dentro da lógica assim, da gente aceitar no futebol, né? Agora, um Palmeiras perdendo para um Sport, por exemplo, já acho muito difícil, né? Aqui, se vocês veem, mesmo como visitante, o Palmeiras é bem favorito aqui, odd de 1,83. Não precisa a gente se estender muito na explicação aqui do porquê que o Palmeiras é favorito e do porquê que a melhor alternativa seria explorar esse Lei Sporting aqui, justamente porque o time de Recife aqui, para mim, é um time que está montado para tentar resistir na Série A. Não é um time que vai muito longe, provavelmente vai lutar contra o rebaixamento, seja uma das equipes que passem a temporada inteira lutando na parte de baixo da tabela, né? Começou o campeonato com um empate aqui, vamos ver contra quem que o Sport empatou na primeira rodada. Empatou contra o São Paulo, né? Empatou contra o São Paulo lá no Morumbi, um resultado bom para o Sport. Se a gente pegar a ótica do campeonato inteiro, empatar contra o São Paulo lá no Morumbi é um resultado interessante, mas vai ser difícil o Sport manter essa sequência e aquele negócio, né? O resultado tem que estar aliado com a performance, senão a gente não consegue explorar aí essas equipes jogando o seu melhor futebol, né? No caso aqui, então, leia ao Sport, minha sugestão para esse jogo, tá? Depois a gente tem Vitória e Flamengo, caso bem parecido, tá? O time do Vitória é um time um pouco melhor que o Sport, na minha visão. Tem alguns jogadores aqui que podem render um pouco mais coletivamente, que o time do Sport ele é mais arrumado. Thiago Carpini também é mais treinador, na minha visão. Mas o time do Flamengo é aquela coisa, né? Onde for jogar, dificilmente o time do Flamengo não vai ser favorito nesse campeonato, tá? Salvo raras exceções, se for jogar contra o Galo em Minas Gerais, se for jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, talvez aí o Flamengo não seja o favorito do jogo, tá? Mas via de regra, o Flamengo enfrentando a maior parte dos times do Brasileirão, o Flamengo vai ser favorito mesmo como visitante, aqui não é diferente. Mesmo que tenha alguns jogadores aqui que possam ser desfalque no campeonato, mas tem aí o Arrascaeta voltando, o Gerson voltando, né? Esses jogadores ao lado do Bruno Henrique, por exemplo, que fez um grande jogo na estreia também pela Libertadores, né? A gente tem um time aqui muito bem montado e muito bem organizado pelo Felipe Luiz aqui. Lei Vitória é minha sugestão para esse jogo, levando em consideração aqui o potencial produtivo que tem esse time do Flamengo e o retorno, principalmente desses dois jogadores de meio campo aqui, o Gerson e o Arrascaeta, que são jogadores chave aí na mecânica tática do Flamengo, tá?
Para terminar, Santos e Bahia, jogo às 20h30 lá na Vila Belmiro. Não teremos ainda o retorno do Neymar. Eu não sei quando que o Neymar volta, ainda não tem expectativa aí de quando que ele pode estar retornando à equipe, tá? Mas o time do Santos, mesmo sem o Neymar, ele é favorito dentro de casa contra o Bahia, pela questão do fator local, pela questão do Bahia ter disputado em um jogo muito intenso pela Libertadores contra o Internacional no meio de semana. O Santos não teve compromisso, então teve uma semana cheia aí para poder treinar, para poder descansar. Então, para o Bahia fica um pouco mais complicado essa questão da viagem, da logística e da sequência de jogos muito intensos, que já começa a ser uma coisa para as equipes já organizarem uma estratégia diferente, tá? Então isso tudo vai pesar para que a gente tenha o Santos um pouco mais favorito dentro de casa aqui. Não sei se é o caso para trabalhar a Lei Bahia. É um jogo para mim, para a gente levar para o live e ver como é que as equipes vão se comportar com bola rolando, tá? Mas eu não sugeriria a vocês trabalhar contra a equipe do Santos, tá? Porque é um time que, se o adversário sair um pouquinho, deixar um pouco de espaço, o time do Santos consegue atacar, consegue produzir, consegue chegar no gol até com certa facilidade. Tem jogadores bons e rápidos no ataque aqui para fazer isso, tá? O que eu não recomendo para vocês também é pegar linha de gols muito esticada. Como eu falei em outros jogos também, existe essa questão aqui. Vocês vão olhar, aqui o 2,5 tá 2,25, tá uma odd, tá atrativa. De fato, não é ruim o preço, mas ele não é descondizente com a realidade, é porque a expectativa do jogo em si é uma expectativa de jogo under, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem trabalhar. Todos os jogos, praticamente todos os jogos da primeira rodada do Brasileirão, das primeiras 3, 4 rodadas do Brasileirão, tem esse aspecto aí que você tem que tomar cuidado para trabalhar mercado de gols, beleza? Era isso, rapaziada, essas foram as minhas análises então para o futebol desse domingão. Se você for trabalhar, escolha os melhores jogos aqui dentro do seu perfil de trabalho, analisa aí quais as equipes que podem te oferecer uma leitura mais clara e pé no freio aí, você não vai ficar rico e não pode também quebrar num único dia de trabalho, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, lembrando sempre, eu tenho aqui o apoio da Superbet. Se você não tem conta na Superbet, é só escanear o QR Code que está aí na tela e criar sua conta. E o jogo é para maior de 18 anos. Aposte sempre com responsabilidade. Valeu, um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.